Fala galera, tudo bom? Tá aí uma questão bacana, uma questão do ITA para a gente poder aí se divertir um pouco com a aplicação das leis de Newton, tá bom? Eu sempre que vou fazer questões que envolvem as leis de Newton, eu sempre gosto de pensar em fazer tipo um passo a passo. É importante que a gente saiba como começar a abordar uma questão. Então olha, o primeiro passo que eu começaria fazendo na questão é sempre você isolar os corpos para você poder ver as forças que atuam nesses corpos, fazer o que a gente chama de diagrama de forças. Você vai separar os corpos para localizar todas as forças que atuam neles, tá bom? Então vamos começar a fazer isso aí, olha, pegando o corpo de massa Mzinho e colocando esse corpo de massa Mzinho separado do corpo de massa Mzão para a gente poder localizar as forças que atuam nele. Então olha, a força que atua aqui no corpo de massa Mzinho vertical para baixo é a força peso, ok? Força peso é a força que o centro de massa da Terra faz atraindo o corpo de massa Mzinho. E tem uma outra força que é perpendicular ao plano de apoio, perpendicular então ao corpo Mzão, que no caso é o plano de apoio, um plano inclinado de inclinação alfa, que essa força é a força normal, olha. Essa força de contato tem esse nome de força normal porque ela é perpendicular à superfície de apoio, ok? Então, gente, tá aí localizadas as forças que atuam no corpo Mzinho. Então, as forças são a força peso e a força normal, ok? E aí, veja, você depois que fez o diagrama de forças, um passo muito importante, muito relevante agora, é localizar para onde esses corpos tendem a acelerar. Olha, você vai empurrar o corpo de massa Mzão numa superfície lisa, uma superfície sem atrito. Então isso quer dizer que tanto o corpo de massa Mzão quanto o corpo de massa Mzinho vão acelerar para a esquerda. Agora, gente, muito cuidado na hora de fazer essa interpretação do que eu acabei de falar. Eu acabei de dizer que tanto o corpo de massa Mzão quanto o corpo de massa Mzinho vão acelerar para a esquerda. Agora, detalhe, essa aceleração que os dois corpos vão ter é em relação ao solo. Por que eu estou falando isso? Porque o pedido da questão é para que o corpo Mzinho ele não acelere em relação ao corpo Mzão. Ou seja, eu vou aplicar uma força de tal forma que o corpo Mzinho ele fique grudado na superfície de Mzão. Ok? Se eu parasse de aplicar essa força, ele iria descer. Ele iria ser arrastado para baixo. Mas eu estou aplicando uma força de tal forma que, devido à inércia do movimento, esse corpo fique grudado no corpo de massa Mzão. Ou seja, em relação a Mzão, o corpo Mzinho está parado. Essa aceleração que eu estou colocando aí, o problema é a aceleração em relação ao solo, ok? Então, olha, acabamos de descobrir que a aceleração que o corpo Mzinho vai ter vai ser para a esquerda. E aí, isso é importante por que motivo? Porque, olha, depois que a gente acabou de fazer o diagrama de forças e depois que nós acabamos de localizar a aceleração, agora a gente vai fazer a aplicação da lei de Newton, no caso a segunda lei, que me garante que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E, gente, o grande detalhe é que a aceleração e a força resultante sempre estão na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você olha para o corpo Mzinho, como ele acelera para a esquerda, deve existir alguma força para a esquerda que faz ele acelerar para a esquerda. E o grande detalhe é que a força que faz ele acelerar para a esquerda, na verdade é uma componente da força normal. Vamos chamar pelo plano cartesiano aqui de N na direção X, ok? Da mesma forma que vai ter uma componente da força normal que vai estar no sentido oposto à da força peso. Então, um NY aqui. E olha, observando bem a figura, nós temos que NX está exatamente no mesmo sentido da aceleração. E sendo assim, quer dizer que o nosso NX, a nossa componente da força normal na direção X, vai ser a força resultante. Então, olha, vou separar aqui. O NX vai ser a força resultante. E porventura o NY, perceba que ela é a componente da força normal que está no sentido oposto ao peso. Por isso essa componente da força normal se cancela com a força peso. E aí o NY vai ser igual ao peso do corpo. Ok? Então, abrindo um pouquinho mais ainda essas expressões, nós teríamos que NX é igual a M vezes A,
enquanto que NY vai ser igual ao peso. E como é que se calcula a força-peso? É o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Ok, galera? Então, veja que a gente localizou a componente da força normal que está na direção, no sentido do movimento, que é o NX, e nós calculamos a componente da normal que cancela a força-peso, o NY. Ok? Então, tá aí organizado. E aí a gente vai agora brincar um pouco com a geometria do assunto. Então, voltando para o problema, eu fiz questão aí de fazer um novo desenho para a gente avaliar como é que vai ser a relação entre essas componentes aí da força normal e esse ângulo alfa aí do plano inclinado. Então, gente, olha, vê só. Se você der uma olhadinha em NX e der uma olhadinha aqui no plano horizontal, você vai dizer que essa reta do NX é paralela ao plano horizontal, cortada pela transversal. E aí, então, esse ângulo daqui, olha, também vai ser igual a alfa, ok? Então, olha, sendo esse ângulo igual a alfa, nós temos que esse ângulo interno aqui seria, então, o complementar de alfa. Seria, então, 90 menos alfa. Diego, por que 90 menos alfa? Bem simples. Não esquece que a força normal, olha, ela tem que ser perpendicular ao plano de apoio. Isso aqui tem que ser 90 graus. Então, se esse ângulo é alfa, aqui vai ter que ser 90 menos alfa. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui interno, deixa eu marcar de uma outra cor, esse ângulo aqui interno formado entre A normal e NY vai ser alfa, ok? Então a gente descobriu aí que alfa é o ângulo formado entre NY e N. E aí, fazendo essa separação, nós temos que, vamos colocar aqui o NY aqui do lado de fora, olha, minto, essa daqui não é o NY, é a força normal, tá? E aí, vamos agora colocar as componentes, o NY, colocando o NY e colocando aqui para fechar o triângulo o NX. Colocando o NX. E aí, pessoal, avaliando agora a geometria do assunto, porque a gente acabou de descobrir que esse ângulo interno formado entre N e NY é alfa, nós temos que NX é o cateto oposto e NY é o cateto adjacente. Então, a relação que envolve o cateto oposto com o cateto adjacente, a gente sabe que é a tangente. A tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é NX, sobre NY. E quem é NX, pessoal? NX a gente sabe que é a massa vezes a aceleração. Enquanto que NY seria a massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então aí nós temos que a tangente de alfa é igual a massa vezes a aceleração sobre a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí, fazendo uma rápida simplificação da massa de mzinho que tem no numerador com mzinho que tem no denominador, nós teríamos que, passando o nosso g lá para o numerador, que A vai ser igual a tangente de alfa vezes a gravidade. Tranquilo? Então A vai ser igual a tangente de alfa vezes a aceleração da gravidade. E aí, galera, agora a gente vai para a terceira e última etapa, porque a gente acabou de descobrir, né, que a aceleração, deixa eu anotar aqui, a aceleração que tanto o corpo mzinho quanto mzinho vão ter, né, vai ser igual a g vezes a tangente de alfa. G vezes a tangente de alfa. E agora vamos lá. Se eu pegasse agora o corpo mzão para avaliar, e aí eu te daria como dica a seguinte coisa. Veja que a pergunta da questão é quanto é que deve ser o valor da força F. Eu dei uma arriscada aqui sem querer, mas olha, quanto deve ser o valor da força F, né? Fera, chega nesse momento que você pode diminuir aí seus problemas. Por exemplo, você poderia dizer, Diego, agora a gente vai avaliar as forças que atuam em mzão, né? Vamos imaginar que não existe o corpo mzão, nem o corpo mzinho, mas sim uma coisa só. Que essa coisa só, junta, tem uma massa que seria mzão mais mzinho. Eu posso fazer isso? Posso. Afinal de contas, eu quero descobrir a força que faz os dois acelerarem. E aí,
fazendo isso, a gente despreza as forças que um troca com o outro, né? Que eles trocam entre si. Então, coloquei aqui a força normal, deixa eu ajeitar, porque eu estava pensando exatamente na força que eles trocam entre si, que é a força normal, né? Mas a força que a gente quer calcular é a força F, tranquilo? Então, gente, olha, sendo assim, como o corpo emisão mais emizinho, esse corpo agora que eu estou considerando uma coisa só, ele acelera para a esquerda, olha, o diagrama de forças, a gente localizou a força que faz o sistema acelerar, ainda teria força-peso, teria força normal de contato com o solo, mas aí eu posso desprezar essas duas forças. Sendo assim, a única força que faz o sistema acelerar é a força F. Então, a força F vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa é a massa desses dois corpos juntos. A massa vezes a aceleração. E quem é a aceleração do sistema? A gente descobriu no início do problema. E sendo assim, olha, a força F vai ser emisão mais emizinho vezes a aceleração do sistema, que é G tangente de alfa. E veja que exatamente essa resposta é a resposta que você encontra lá no item D da questão. Ok? Uma questão aí do item, uma questão bem bacana, que eu tenho convicção de que você, observando todos os detalhes com cuidado, e aí eu fiz questão, né, de poder fazer a questão com bastante carinho para você entender todos os detalhes, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa aí, mande sugestões. Estou aqui para te servir, tá bom? Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.